Fala, irmãos, como vocês estão? Eu sou o Guilherme Valete e hoje nós vamos para o que eu acho é o nosso último vídeo aí sobre essa série Como Estudar a Bíblia. Lembra de uma coisa, no vídeo anterior dessa série eu fiz uma playlist, nessa playlist tem 4 vídeos. Eu falo ali naquele vídeo como utilizar recursos grátis e pagos para você estudar a Bíblia. Então esse ponto você não pode ignorar, você vai ter que voltar um vídeo para ver quais são os recursos que você pode utilizar para você estudar a Bíblia, recursos grátis e pagos, tá? Porque ali vai ter bíblias, comentários gratuitos, como encontrar estudos gratuitos. No vídeo anterior eu mostro para vocês lá. Então aquele vídeo anterior é muito importante. Sem ele, esse vídeo não pode, no final, não fazer muito sentido, tá? Mas vamos lá, eu quero trazer para vocês como eu, na prática, estudo a Bíblia. Não é nenhuma técnica secreta que veio lá dos monges do Monte Sião, não é nada disso. É bem na prática, como eu estudo a Bíblia, tá? Eu vou mostrar para vocês. Eu quero que vocês saibam de uma coisa. Quando eu vou estudar a Bíblia, eu tenho um alvo. O meu alvo é compreender cada palavra que eu tô lendo. Então é por isso que eu gosto de traduções até mais literais. Porque quanto mais literal, eu sei que cada palavra tem uma representação, ela tá representando uma outra palavra, né? Então, assim, quando você pega uma Bíblia mais dinâmica, às vezes uma palavra que você tá vendo ali, ela não é a representação direta da palavra que tem no hebraico ou no grego. Mas quando eu pego uma Bíblia mais literal, eu tenho essa sensação de que cada palavra é alguém que tá ali por trás, e que se eu for procurar quem tá por trás dessa palavra, eu vou encontrar uma palavra específica, né? Então eu gosto de traduções, assim, mais literais. Eu gosto de traduções que sejam intermediárias, né, na questão de dinâmica e literal, que seja do intermediário para o literal, tá? Não muito literal, mas uma Bíblia como uma ACF, tá? Uma ACF, uma ACF eu considero que é uma Bíblia mais literal. Talvez a ARC e a ACF são as mais literais que nós temos de leitura que nós utilizamos nas igrejas, assim, né? Porque a LTT, que é a Bíblia mais literal, a LTT ela é mais usada para pesquisa mesmo, né? Eu não acho que nenhuma igreja vai adotar a LTT como a Bíblia de púlpito, né? Nem como um irmão vai adotar a LTT como uma Bíblia principal. Mas a ACF e a ARC são Bíblias bem literais. Mas eu tenho tentado usar a Almeida 21 e a NAA também, porque são duas Bíblias que estão ali no meio. Só que algumas coisas acabam sendo muito dinâmico, mas são duas Bíblias muito úteis. A NAA e a Almeida 21 são Bíblias muito boas para quem quer Bíblias puxada mais pro literal, tá? Então, a CF ou a ARC. Depois você tem a Almeida edição contemporânea também, né? Que é uma opção da Bíblia Thompson. Aí depois você tem uma NAA e uma Almeida 21. São Bíblias que você vai utilizar e que praticamente toda palavra vai estar representando uma outra palavra ali por trás. Então, tenha uma Bíblia principal. Esse é o primeiro ponto. Tenha uma Bíblia principal, sua Bíblia principal, seja uma NVT, qualquer Bíblia, né? Porque a partir do momento que você tem sua Bíblia principal, você sabe aonde ela tá fazendo uma tradução mais dinâmica, onde ela tá fazendo uma tradução mais literal. Então é importante que você conheça a sua Bíblia, conheça cada versículo. Porque às vezes você pega uma NVT e você lê um versículo, e dependendo das Bíblias que os outros irmãos tiverem em mãos ali, pode soar uma estranheza. Falar, você tá lendo outro versículo, não é o mesmo. Então você tem que saber que cada Bíblia tem uma particularidade. Conheça a sua Bíblia. Quando você for ensinar, pregar, né? Veja ali o versículo, veja em outras versões para ver se basicamente é a mesma coisa ali, né? Para você já saber com o que você tá lidando. Então, tenha a sua Bíblia principal, primeira coisa. Primeiro ponto é esse, você tem que conhecer a sua Bíblia. Agora, o que acontece? Vamos supor, eu vou usar o livro de Efésios como exemplo. Vamos supor que você começa a estudar a Bíblia. E aí entra o primeiro ponto. Você começa a ler Efésios. O primeiro ponto é: compare sua versão principal com outras versões, com outras traduções. Esse é o primeiro ponto. Você está lendo Efésios. Começa no capítulo 1, versículo 1, e leia o capítulo 1 inteiro. Leia o capítulo 1 várias vezes. E até você perceber que palavra ali você não entendeu e que versículo aí você não entendeu. Isso é muito importante. Então você lê Efésios 1, capítulo 1, só o texto bíblico. Lê várias vezes o capítulo 1. Aí vamos supor que você viu em Efésios 1, 5 a palavra beneplácito. Aí você fala, não sei o que é beneplácito. Aí depois você vai falar, eu tenho que ir na missão, eu tenho que saber quem que é essa palavra beneplácito, porque ela tá aqui, né? Essa é a primeira coisa. Aí você desce mais um pouquinho, em Efésios 1:10, você vê lá que falou de uma tal de dispensação da plenitude dos tempos. Quem que é essa tal de dispensação da plenitude dos tempos? Entendeu? Não. Então você vai ler o capítulo 1 várias vezes e destacar ali o que você não entendeu, para você saber se é uma questão de português, se é uma questão de teologia, se é uma questão de um texto difícil. Então leia o mesmo capítulo várias vezes
E separe, ou você anote ou grava na cabeça. Eu leio várias vezes um capítulo, já sei qual versículo eu preciso me aprofundar e quais palavras eu preciso me aprofundar. Então, leu o capítulo várias vezes, você vai checar em outras traduções. Então, você leu numa ACF, vai numa NAA, vai numa NVI, vai numa NVT, faça esse gancho de uma literal para uma bem dinâmica. Ou se você lê na sua bem dinâmica e você não entendeu alguma coisa, você vai dar um pulo numa mais literal. Então faça essa dobradinha. Você usa uma muito literal, travou num versículo, pula para uma bem dinâmica para ver o que está acontecendo ali. Primeira coisa, antes de checar qualquer comentário, estudo bíblico, dá uma olhada na tradução. Se tem uma variante de tradução, uma possibilidade de tradução. Tá? Eu gosto, se eu leio numa ACF, quando eu travo no versículo, eu dou um pulo para uma Bíblia bem mais dinâmica. Se eu tô numa Bíblia dinâmica, que eu não é normal eu estar numa Bíblia mais dinâmica, mas se eu estiver numa Bíblia mais dinâmica, eu daria um pulo para uma mais literal. Eu não ficaria entre uma Almeida 21 e uma NA, entendeu? Eu já vou de uma ponta para outra para ver se está acontecendo alguma coisa ali. Uma Bíblia muito boa para você checar a tradução, que você pode checar online, que é a Bíblia de Jerusalém, cara. A Bíblia de Jerusalém é muito boa para você checar a tradução. Eu tenho ela aqui atrás e ela é muito boa, tem notas de tradução, então eu gosto muito. Eu tô em dúvida no meu versículo ali, eu vou para uma de Jerusalém. Cara, é sempre uma viagem mesmo, tá? Então é uma Bíblia muito interessante. Primeiro ponto. Primeiro ponto, então, é comparar sua versão com outra versão antes de você ir para qualquer estudo. Lembrando que o alvo é entender todas as palavras. Aí depois disso, não importa o que você vai fazer. É entender todas as palavras. É como se o seu irmão tivesse te enviando uma carta, tá? Depois eu vou para essa de travei no versículo, pulo para uma tradução diferente, para ver se não é só uma questão de tradução ali. Às vezes uma palavra foi traduzida de um jeito que eu não entendi, mas um detalhezinho, um sinônimo dela ali em outra Bíblia, eu vou entender perfeitamente e já resolve a situação. Primeiro ponto. O outro ponto, o segundo ponto é: leia a sua Bíblia de uma forma linear, tá? Então, eu tive uma experiência quando eu me converti. Eu sempre começava a ler em Gênesis e parava no 10, porque na minha cabeça, quando eu chegava no 10, o resto da Bíblia era só genealogia. E para quem se converteu ali, não faz sentido ler só genealogia na Bíblia inteira, né? Mas isso é questão de ignorância mesmo, porque era um capítulo de genealogia e depois já voltava a história. Então eu gostava de ler do Gênesis 1 até o 9, e depois eu já desanimava, falava, isso agora é só genealogia, né? Mas um dia, eu passando perto ali no meu quarto, vi minha Bíblia, senti Deus falando comigo. Falou, vai lá em Gênesis 12. E eu peguei a Bíblia, fui em Gênesis 12, mas na hora que eu abri no Gênesis 12, eu dei uma folheada e vi o 11, né? Aí eu falei, deixa eu ver. Aí o 11 tava um título que me chamou a atenção. E eu comecei lendo Gênesis 11, fui na Torre de Babel e li a Bíblia inteira pela primeira vez. Cara, aquilo ali foi a maior experiência que eu tive, porque eu passei de ser uma pessoa que odiava ler, eu não lia nada, eu tinha lido só um pouquinho ali de Gênesis, mas eu nunca tinha lido nada na minha vida. Passei a ser um leitor da Bíblia, um leitor de livros. Então, leia a Bíblia de uma forma linear. Eu lembro que eu fazia células na época, e quando eu ia fazer uma palavra na célula, eu lembro que pelo fato de eu ter lido no Antigo Testamento, eu poderia falar tranquilamente ali por 1 hora e as pessoas mantinham-se interessadas no que eu tava falando, porque as histórias eram interessantes, né? Porque eu tinha visto no Antigo Testamento. Então eu tava falando ali alguma coisa de sacerdote no Novo Testamento. Eu ia ter várias histórias do Antigo Testamento para falar sobre aquilo. Então isso mudou totalmente minha forma de ensinar, de ler a Bíblia. Então leia a Bíblia de uma forma linear. Começa lá em Gênesis, vá até acabar, até Malaquias, depois vai em Mateus, lê de novo. Então leia a Bíblia de uma forma linear. Também leia um livro inteiro. Se você nunca leu Efésios inteiro, não vai ler, começar lá em Efésios 3. Leia Efésios do 1 até o último capítulo. Leia o Novo Testamento de Mateus até Apocalipse. Então comece a ler a Bíblia várias vezes de uma forma do começo ao fim, para você entender que tem um pé, meio e cabeça. Eu sei que isso parece óbvio para você, mas para as pessoas que estão começando agora, elas não fazem ideia que o começo da Bíblia até a última página da Bíblia é uma história que tem um começo, um meio e um fim. Para muitas pessoas, a Bíblia é um livro de genealogia. Para muitas pessoas, a Bíblia é um livro de histórias estranhas, ou de histórias assustadoras, ou de histórias chatas. Mas não é. Ela tem um começo, ela tem um meio, e ela tem um fim. Então, leia a Bíblia dessa forma. Tem crente que está há 20 anos na igreja que nunca leu um livro da Bíblia inteiro, entendeu? Tem crentes que nunca leu um livro do Novo Testamento inteiro, que nunca leu um Tito inteiro, um Filemão inteiro. Tem, então leia a Bíblia para você se contextualizar na história, tá? Outra coisa,
E legal, né? Se você lê em Gênesis até o Apocalipse, meio que você já tem. A Bíblia já vai estar cronologicamente meio organizada ali, né? Claro que tem as Bíblias cronológicas que organizam melhor a história, mas só de você ler de Gênesis a Apocalipse, meio que você já vai estar contextualizando toda a história da humanidade pela leitura simples da Bíblia, tá? Outra coisa que eu gosto de fazer: leia ou assista introduções antes de você ler um livro da Bíblia. Então, por exemplo, eu comecei a ler Isaías um tempo atrás. E eu lembro que eu li a introdução de 2, 3 bíblias de estudo. E aquilo mudou totalmente minha leitura de Isaías. Eu sei qual que era, como que o povo estava naquela época, como que eles estavam pervertidos, o que tinha acontecido, se os reis que eram certos e que eram errados. O Isaías, quem era um profeta contemporâneo de Isaías, ele profetizou junto com qual profeta. Cara, ler a introdução do livro é crucial pelo menos uma vez. Então, é claro, às vezes ler várias vezes vai te ajudar mais. Eu gosto de ler várias vezes. Eu leio a mesma coisa milhares de vezes. Mas lê pelo menos uma. Lê pelo menos uma. Vai ler Colossenses? Lê a introdução de Colossenses. Onde era a cidade, o que tinha ali, qual era a heresia corrente, por que Paulo escreveu a carta para os Colossenses, para os Coríntios. Então lê a introdução, você pode ler na Bíblia de estudo, você pode ler no vídeo anterior, eu mostrei sites para você fazer isso, você pode ver no YouTube, introdução à carta tal, introdução ao livro tal, pode colocar no Google, introdução de Coríntios. Então leia as introduções dos livros pelo menos uma vez antes de você ler. Os mapas são muito importantes também. Se você lê Isaías sem os mapas, cara, às vezes tem um capítulo que tá cheio de cidade e para você entender o trocadilho ali, você tem que saber o posicionamento das cidades no mapa. Às vezes tá tendo um jogo de palavras ali com as cidades e você só de saber o mapa, a geografia do lugar, já muda totalmente a sua leitura do texto. Então, veja os mapas, as introduções dos livros, o período que aquilo ali foi escrito, isso é muito importante, tá? Outro ponto, leia várias vezes o mesmo texto bíblico. Às vezes eu pego um livro da Bíblia e leio 20 vezes, 30 vezes, então, e você vai ler 40, 50, 100 vezes. Por quê? Antes de você ler qualquer comentário, leia um livro da Bíblia várias vezes. Vai pegar Gálatas? Leia Gálatas uma vez inteiro, 2, 3, 4, 5, 10 vezes. Leia o mesmo livro, o livro da Bíblia várias vezes, às vezes em traduções diferentes. Leia uma vez em Coríntios, depois leia outra vez, leia Coríntios uma vez numa ACF, depois leia numa NVI. Leia o mesmo livro, só o texto bíblico, tá? Sem estudo, sem nada. Leia várias vezes, porque depois, quando você for ler um estudo, um comentário ou assistir um vídeo de comentários sobre aquele livro, você já vai estar sabendo do que tá falando, do que tá acontecendo, tá? Tem gente que lê mais comentários do que o texto bíblico. Então isso eu acho que é totalmente prejudicial para você, é prejudicial para a saúde, né? Então leia o texto bíblico várias vezes do mesmo livro, isso mesmo que você tá ouvindo, memorize os versículos, tenta memorizar, tenta fazer como que se a Bíblia fizesse parte da sua mente, fosse a mesma carne que você. São as palavras importantes que podem mudar a sua vida. São as palavras de vida mesmo, né? Então, leia o mesmo texto bíblico várias vezes. Leia a introdução e depois leia o mesmo texto bíblico várias vezes. Outra coisa, quando você lê um texto bíblico várias vezes, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de separar em um lugar todos os versículos que eu não entendi. Eu consigo separar na minha cabeça mesmo, tá? Então, tipo assim, eu sei que no capítulo 1 tem aquilo ali que eu não entendi, no capítulo 2 aquilo ali que eu não entendi, só que eu já vou capítulo por capítulo resolvendo os BO. Então, no capítulo 1, eu leio várias vezes e já falo, ó, aquilo ali eu não entendi, isso aqui eu não entendi. Aí eu checo em outras traduções, vejo em outras traduções e depois eu vejo em outros lugares que eu vou mostrar pra vocês. Depois que eu já identifiquei os pontos difíceis daquele capítulo, o que eu faço? Uso comentários online ou Bíblia de estudo. Então, olha só o outro ponto. Depois que você identificar os problemas, os versículos difíceis, aí você vai para a parte de ação, que é o quê? Já tentou entender sozinho, usando outras traduções? Não deu? Agora use comentários online ou bom no comentário online. Tem vários comentários online que eu mostrei para vocês no vídeo anterior. Ou você coloca no Google, 1 Coríntios, capítulo tal, versículo tal, explicação. E você vai ler uma explicação daquele texto, vai ler uma explicação daquele versículo, ou você vai ver os comentários do NapSearch que eu mostrei pra vocês naquele site, que eu deixei o link lá, eu acho que eu deixei o link lá, pra vocês verem o estudo daquele versículo. Então, depois que você leu o texto várias vezes, identificou os lugares difíceis, então você vai para os comentários sobre aquele versículo específico. Às vezes, o que eu faço? Olha o 7º ponto. Use a sua Bíblia de estudo. Às vezes eu tô num comentário, num versículo difícil, e ele tá na minha cabeça. Eu tô fazendo alguma coisa e tô com ele martelando na minha cabeça. Eu lembro que a última passagem que ficou martelando na minha cabeça foi Efésios 2,
acho que foi o versículo 15, que fala assim, ó, que na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar tal, tal, tal. Esse versículo tá aparecendo aí pra vocês. Eu travei nesse versículo e fiquei, li em várias versões e fiquei pensando, tentando resolver sozinho. Não consegui, depois eu peguei minha Bíblia de Estudo NAA, deitei lá na cama e fui só no comentário. Aí já deu uma clareada, falei, interessante. Peguei uma outra Bíblia de Estudo em outro momento, fui só no estudo. Interessante. Então, olha só, primeiro vem você ruminar o texto que você está lendo. Primeiro vem você trabalhar no versículo que você está lendo, só o versículo, pedindo a Deus, Deus ilumina e tal. Depois vai para a parte de você usar os recursos dos mestres, pessoas que já vêm há muito tempo resolvendo essas questões. Então, use a sua Bíblia de Estudo. Não compre uma Bíblia de Estudo para ficar na sua prateleira. Tem gente que compra uma Bíblia de estudo, mas não lê os estudos. Cara, pega um livro da Bíblia e leia com estudo. Então vai pegar 1 Coríntios, leia 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1, depois vai lá embaixo. Tem algum comentário? Lê o comentário e vai. Tô falando pra você que já leu a Bíblia sem estudo, que já leu a Bíblia algumas vezes, que já leu o mesmo texto várias vezes. Então depois comece a ler os comentários da sua Bíblia de estudo. Isso é importante, te contextualiza, vai te deixar uma pessoa mais capaz de não cometer heresias, vai te prevenir de heresias, vai te ajudar a estar sempre contextualizado, e isso vai te preparar para você conseguir começar a interpretar textos sozinhos, tá? Então, assim, um irmão comentou aqui esses dias, assim, às vezes ele lê um texto e ele entende alguma coisa e fica feliz com o que ele teve ali de interpretação. E às vezes ele vai no comentário e ele falou que às vezes o comentário tá falando diferente e ele desanima. Então ele fala assim, então é por isso que é melhor você ficar com o texto. Eu concordo em partes e discordo em partes. Então assim, às vezes eu vejo um versículo e acho que é uma coisa. Quando eu vou pro comentário tá dizendo que é outra coisa. Mas o que tá dizendo no comentário realmente não quer dizer que aquilo ali é a verdade. Muita gente toma qualquer comentário como verdade. Só que eu faço o quê? Tá, eu interpretei esse versículo como tal coisa, mas eu fui no comentário e tá dizendo que não é. Mas será que ele está certo? Será que eu ou ele está certo? Então eu olho mais um comentário, olho mais outro comentário, e aí eu olho mais outro comentário, e aí eu consigo chegar a uma conclusão e não cometer um erro, entendeu? Então às vezes o meu comentário realmente foi o que eu interpretei estava certo. E aí eu vi que o cara que eu li estava errado, mas o outro também pensou igual eu, ou às vezes eles pensaram errado, mas alguém, se você pega 10 comentários, alguém pode ter pensado igual você e está certo, tá? Então, tome só cuidado para você não cair em um erro. Tá? Só isso que eu aconselho a vocês. Tome muito cuidado para você não interpretar certo se alguém interpretar ali um comentarista famoso interpretou errado e você acha que você tá errado, né? Mas também tome cuidado para você não cometer um erro, uma heresia. Mas é importante você usar a sua Bíblia de estudo, sim, é importante. Outra coisa, vamos ver mais coisas aqui. Outro detalhe que eu faço é usar comentários exegéticos, que são comentários são exaustivos. Então, às vezes eu pego um salmo, por exemplo, e eu vou ali em um comentário de Barnes, que vai comentar cada palavra, e eu vou ali palavra por palavra. Ou faça isso através de comentários físicos que eu mostrei para vocês. Então, use comentários exegéticos. Se você é um mestre, isso aqui é mais para você que é um mestre, que gosta de ensinar, que gosta de ir muito fundo. Eu acho que para você, eu sou assim, eu gosto disso. Então, comentários exegéticos são muito importantes, William Hendrickson e por aí vai. Então, às vezes a Bíblia de estudo, ela vai cumprir o quê? O papel de te ajudar no básico. E esses comentários exegéticos, eles vão muito a fundo. Então, use comentários exegéticos também. Então, olha só, uma outra coisa é você tem que pedir iluminação de Deus. Nós temos lá Timóteo 2,7, né? Timóteo 2,7 que Paulo fala para Timóteo. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor dará a você entendimento em tudo. Então é muito importante a meditação, a oração, para que Deus, o Deus mesmo, te dê a iluminação da palavra dele, o espírito de sabedoria, de revelação, para que você compreenda o texto bíblico, textos difíceis, e você se torne uma pessoa uma pessoa que maneja bem a palavra, que entende bem a palavra. Então lembra, essas dicas elas são práticas, existem muitas formas mais difíceis ou mais aprofundadas de fazer isso, mas eu tenho como alvo que eu tenho que entender cada palavra da Bíblia, e eu vou de uma forma bem simples, tentando desvendar cada mistério, pedindo a ajuda de Deus, vendo estudos, vendo comentários, mas sempre primeiramente indo no texto bíblico e lendo o texto bíblico várias vezes, muitas e muitas vezes só o texto bíblico, tá? E depois eu vou para alguns estudos e comentários. Eu aconselho vocês a terem uma Bíblia que só tem texto, tá? É muito importante que você tenha a Bíblia de estudo, sim, mas é muito importante que você tenha uma Bíblia que só tenha texto bíblico, que não tenha estudo,
Pra você não ficar distraído, tentando ir ali no comentário. Toma cuidado pra não ficar só lendo comentário. Muitas pessoas acabam passando mais tempo lendo comentários do que o texto bíblico em si. Isso é um perigo, tá? Então tome muito cuidado com isso. Então, essas formas que eu falei pra vocês é a forma que eu estudo o texto bíblico. É uma forma simples, mas é aquele negócio de ruminar. É ler o texto bíblico várias vezes, várias vezes, várias vezes, e depois ir passo a passo, vendo em outras traduções, depois eu vou tentando entender sozinho com outras traduções, depois eu vou para um comentário, depois eu vou para a Bíblia de estudo. Então, essa é a forma que eu realmente estudo a Bíblia, tá? Eu já tentei fazer de várias outras formas, mas elas não foram muito legais. Às vezes, tem um caderno, faça as anotações. Pra mim não funciona muito bem, mas pra algumas pessoas funcionam. Mas eu tenho na minha cabeça que não entendi um texto, eu preciso entender a qualquer custo e aí eu vou pra cima, independente da forma que for, tá bom? Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a estudarem a Bíblia de uma forma melhor. Os vídeos anteriores, eles são somatória desse aqui, que lá eu entrego os recursos para vocês, as ferramentas que vocês vão utilizar para estudar o texto bíblico, gratuitamente ou pago, né? Você tem lá no vídeo anterior a esse, o vídeo 3, esse é o vídeo 4, tá bom? Espero que tenha ajudado, vejo vocês, deixa um comentário aí como você estuda a Bíblia, qual é o seu passo a passo, deixa aí embaixo, e eu vejo vocês no próximo vídeo, até mais.